Olá, estudantes, retornando para mais uma aula, como havia prometido para vocês. Hoje nós iremos falar sobre a energia no movimento harmônico simples. Então, hoje nós vamos fazer uma discussão a respeito do aspecto, analisar o movimento harmônico simples do ponto de vista da energia mecânica, tá bem, pessoal? Então, uma boa aula a todos. Bem, então a energia mecânica para um sistema, ela é energia total e, consequentemente, ela vai ser uma soma da energia cinética mais energia potencial. No caso aqui, o nosso sistema é conservativo, então a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, aí, ele é a energia cinética mais a energia potencial, que nós costumamos chamar de U. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a energia mecânica, ela vai ser meio de mv² mais meio de kx², onde K é a constante elástica da mola. Ok? Então, basicamente, essa é a relação para a energia mecânica. E o que eu irei fazer aqui agora, eu irei fazer um desenho considerando o meu oscilador em 3 posições, e aí eu vou discutir quais são os valores de energia para essas posições. Bem, então aqui eu tenho a mola totalmente distendida. Aqui eu tenho a mola na posição de equilíbrio, x igual a 0. E aqui eu tenho a mola na sua compressão máxima, x igual a menos A. Extensão máxima, posição de equilíbrio, compressão máxima. Então, obviamente, com o oscilador harmônico simples, ele oscila da posição de compressão máxima até a posição de extensão máxima. Então, agora, nós olharemos para essas 3 situações e vamos escrever a energia mecânica nessas 3 situações. Lembrando aqui que eu não vou precisar me preocupar com a velocidade, tá? Basicamente... não, preciso me preocupar sim. Então, o que eu irei fazer aqui é analisar posição e velocidade nessas 3 situações. Então, na extensão máxima aqui, a velocidade é nula. Consequentemente, a minha energia mecânica, ela é meio de Ka². Ok? Na posição de equilíbrio, x igual a 0. Consequentemente, a minha energia mecânica, ela é E igual a meio de mv². E na posição de máxima compressão, a energia mecânica, velocidade é nula na compressão máxima, óbvio, né? E menos A² é igual a A². Então, a partir daqui, nós podemos concluir que a energia total para o meu sistema, ela pode ser escrita como sendo meio de Ka², porque o meu sistema é conservativo. Então, será que é possível verificar isso? Isso significa que na posição de equilíbrio aqui, ó, meio de mv² vai ser meio de Ka², justamente porque esse meu sistema é conservativo. Então, nesse ponto aqui, a energia tem o mesmo valor, que a energia nesse ponto, que nesse ponto. Constantemente, meio de mv² aqui é igual a meio de Ka², mas meio de mv² em x igual a 0, tá bom? Então, o que eu irei fazer aqui? Eu irei reescrever a expressão para a energia mecânica em termos das funções velocidade e deslocamento, e, consequentemente, irei avaliar qual é o valor total da energia mecânica, tá bem? Então,
Então é isso que nós iremos fazer agora. Então nós sabemos que x de t é a cosseno de ômega t mais delta, resultado que nós obtivemos nas aulas anteriores, e a velocidade ela é menos ômega a seno de ômega t mais delta, resultado que nós obtivemos na aula passada. Então agora o que eu irei fazer? Eu irei escrever a expressão para a energia mecânica, que é meio de mv quadrado mais meio de kx quadrado, substituindo a velocidade e o deslocamento. A energia é meio de mv quadrado. V quadrado ele é ômega ao quadrado, a quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais delta, mais k que multiplica, meio de k que multiplica x quadrado. E x quadrado ele é a quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais delta. Então, pessoal, até então aqui eu tenho um seno quadrado e um cosseno ao quadrado. Só que os fatores que multiplicam o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, eles são diferentes. Será que são? Bem, é isso que eu irei fazer agora, tá? Eu irei reescrever este k aqui, usando a relação da frequência angular, tá bem? Então, irei reescrever o K utilizando a relação de frequência angular para reescrever essa equação para a energia, tá bom? Então, é isso que nós iremos fazer agora. Então, como ômega ao quadrado é K dividido por M, K vai ser ômega ao quadrado vezes M. Então eu irei substituir essa relação na relação da energia mecânica, tá bem? Então, substituindo K igual a ômega ao quadrado vezes M no K que corresponde ao segundo termo, que é o termo que diz respeito à energia potencial elástica. Então, fazendo essa substituição, nós temos que E ele é igual a meio de m ômega ao quadrado a quadrado, que multiplica seno ao quadrado de ômega t mais delta, mais meio de k, que é m ômega ao quadrado a cosseno ao quadrado de ômega t mais delta. Então percebam, pessoal, que aqui eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. E percebam que meio de m ômega ao quadrado, ele é fator comum nas duas equações. Então eu posso colocar em evidência. Então isso aqui vai ser meio de m ômega ao quadrado a quadrado vezes seno ao quadrado de ômega t mais delta mais cosseno ao quadrado de ômega t mais delta. Então, nós sabemos, utilizando identidade trigonométrica, que o seno ao quadrado de um argumento mais o cosseno ao quadrado do mesmo argumento, ele equivale à unidade. Isso aqui é 1. Então percebam aqui que a minha energia, ela vai ser igual a meio, energia total, tá? Meio de m ômega ao quadrado a quadrado. Só que m ao quadrado, m vezes ômega ao quadrado é o k. Então a minha energia aqui, ela é meio de k a quadrado. Então, a energia total de um oscilador harmônico simples, ela depende única e exclusivamente da amplitude. Quanto maior for a amplitude, maior será a energia total. E isso aqui, pessoal, é importantíssimo porque aqui
neste ponto aqui existe uma quebra muito importante. Não nesse ponto aqui, mas quando vocês forem estudar física moderna, a ruptura entre a física clássica e a física quântica, ela se dá neste ponto aqui. Na física clássica, a energia ela é proporcional à amplitude. E na física quântica, a energia ela é proporcional à frequência. Tá bem? Então, este é um ponto de ruptura. Enquanto nós interpretamos variáveis clássicas e variáveis quânticas. É óbvio que vocês vão estudar mecânica quântica agora, mas eu espero que quando vocês estiverem lá estudando a radiação da cavidade, vocês lembrem do que o professor Paulo falou na aula de Física 1, que para o oscilador clássico, a energia é proporcional à amplitude. Agora, para o oscilador quântico, a energia é proporcional à frequência. Tá bem? Então, vamos analisar aqui, né? Como eu disse, né? A energia total aqui, ó, é meio de Ka ao quadrado. Nesse ponto aqui, meio de mv quadrado é igual a meio de Ka quadrado. E neste ponto aqui, meio de Ka quadrado. Então, em qualquer ponto da trajetória do meu oscilador harmônico, a energia total ela será meio de Ka ao quadrado. Portanto, a energia total do oscilador harmônico simples ela depende somente da amplitude. Então, quanto maior a amplitude você fornecer para o oscilador, maior será a energia total. Tá bem? Então, agora, pessoal, o objetivo aqui é reescrever a velocidade e em termos da amplitude e posição, e dessa forma a gente vai chegar numa equação bem interessante aqui a respeito da velocidade. E aí finalizaremos a aula com uma análise gráfica a respeito da energia no oscilador harmônico simples. Então, o meu objetivo aqui é escrever uma equação para a velocidade em termos da posição. Então, nós temos uma situação em que a velocidade é nula nas extremidades e máxima no centro. Agora, eu utilizarei a equação da energia para obter essa equação que eu escrevo a velocidade em termos da posição. Então, a energia total é a energia cinética mais a energia potencial, só que nós sabemos que a energia total aqui, ela pode ser escrita em termos da amplitude, meio de Ka quadrado. A energia cinética ela é meio de mv quadrado. E a energia potencial elástica, ela é meio de Kx quadrado. Então percebam aqui que K é constante, A é constante, M é constante, K é constante. Então as únicas variáveis que eu tenho nessa equação aqui são velocidade e posição. Então, portanto, eu posso escrever uma equação para a posição em termos da velocidade ou para a velocidade em termos da posição. Eu quero escrever uma equação para a velocidade em termos da posição. Então, para isso, eu vou rearranjar essa equação. Então, aqui eu já antecipei uma etapa, porque o que eu fiz aqui, eu passei o o meio de Kx quadrado para o lado esquerdo, só que daí eu fiz a inversão, e como o meio de K é termo comum, eu coloquei em evidência, e aí escrevi A quadrado menos X quadrado. Ok? Então, agora eu posso cancelar os fatores meio, ok? E aí eu vou escrever a velocidade como sendo V igual a raiz de K sobre M, que multiplica A quadrado menos X quadrado. Só que o que é K sobre M? K sobre M, se vocês olharem aqui, ó, K sobre M ele é o ômega ao quadrado. Então a velocidade ela pode ser escrita da seguinte forma. Vou escrever aqui embaixo, porque já finalizo esse assunto nessa parte da lousa.
ômega ao quadrado, A quadrado menos X quadrado. Então, análise dimensional que é muito importante. Ômega ao quadrado aqui, ele vai ser uma medida que dá segundos, 1 sobre segundo ao quadrado. E aqui eu tenho uma distância ao quadrado. Então, 1 sobre segundo ao quadrado vezes uma distância ao quadrado dá metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Raiz quadrada de metro ao quadrado por segundo ao quadrado dá metros por segundo. Portanto, o que eu tenho nessa raiz aí nessa equação, é uma medida de velocidade. Então, basicamente aqui o que nós temos que interpretar? Supondo que x é igual à amplitude máxima. Se x é igual à amplitude máxima, essa subtração aqui, ela vai ter o valor mínimo, que é 0. Então, se eu colocar x igual a menos a ou x igual a a, essa subtração dá 0. E a velocidade ela se anula. Por outro lado, se eu coloco x igual a 0 aqui, que é o ponto de equilíbrio, a minha velocidade vai ser ômega ao quadrado, que é ômega a, que é o valor máximo da velocidade. É só olhar aqui para a função seno. Qual que é o valor máximo dessa velocidade na função seno? Então, o valor mínimo é 0 e o valor máximo ele é menos ômega a ou mais ômega a. Então, quando você calcula a raiz quadrada de ômega ao quadrado, esse resultado ali vai dar mais ou menos ômega a. Então, percebam que eu cheguei ao mesmo resultado que é fornecido pela equação de movimento, só que aqui eu escrevo a velocidade em termos da posição, e aqui, eu estou escrevendo a velocidade em termos do tempo. A única coisa que eu fiz aqui é escrever a velocidade em termos da posição e demonstrar que a velocidade é nula nas extremidades do movimento e a velocidade é máxima no centro. E como eu tenho uma raiz quadrada aqui, para cada posição, eu tenho 2 valores de velocidade, um negativo e um positivo. Ok? Então, negativo é quando o meu oscilador ele se move no sentido x negativo, e positivo é quando o meu oscilador ele se move em x positivo. Então, velocidade positiva, velocidade negativa. Para cada posição, eu terei 2 valores de velocidade, porque o movimento ele é periódico, tá bem? Então, agora que nós finalizamos essa discussão sobre a velocidade, nós podemos fazer uma análise gráfica sobre a energia. Eu tenho 3 gráficos, tá? Esse gráfico aqui é o da energia total. A energia total aqui ela é meio de Ka quadrado. Este gráfico aqui que se inicia no máximo, como eu estou considerando delta igual a 0, esse gráfico aqui ele é o gráfico da energia potencial elástica. Então, o gráfico da energia potencial elástica, eu posso escrever ele como sendo U igual a U máximo, que multiplica cosseno ao quadrado de ômega t. Ok? E obviamente, que o meu U máximo, ele é meio de Ka ao quadrado. E o mesmo acontece aqui. Eu posso escrever o meu K, a minha energia cinética, como sendo a energia cinética máxima vezes um seno ao quadrado de ômega t. Então, a minha expressão para a energia total, ela é um K, energia cinética máxima, seno ao quadrado de ômega t, mais energia potencial máxima, cosseno ao quadrado de ômega t. Então é isso, A energia total, ela não varia, porque o sistema é conservativo e ela depende somente da amplitude. À medida com que a energia potencial diminui, energia cinética aumenta.
energia cinética, energia potencial é zero, energia cinética é máxima. Energia cinética é zero, energia potencial elástica é máxima e assim por diante. E eu também posso fazer esse gráfico aqui em termos da posição. Então, novamente aqui, ó, eu terei um A e um menos A, de forma que a minha energia potencial ela é máxima em menos A, zero em x igual a zero, e mínima, zero em x igual a zero, e máxima em x igual a A. Então, isso aqui vai ser a minha energia total. Essa aqui é a minha energia potencial, que é U igual a meio de kx quadrado. E aí eu vou ter a minha energia cinética, que é zero em x igual a menos A, ela é máxima em x igual a zero, e zero em x e zero em x igual a A. Então, eu tenho uma parábola aqui com a concavidade para cima e uma parábola com a concavidade para baixo, quando eu escrevo a energia cinética e a energia potencial em função de x. Então, a energia cinética aqui em função de x, ela vai ser o quê? EC igual a meio de m V quadrado. V quadrado é o quê? Ômega ao quadrado que multiplica A quadrado menos x quadrado. Então percebam que essa equação aqui ela é função de menos x quadrado. Se ela é função de menos x quadrado, a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. E como a energia potencial ela é função de x quadrado positivo, então a concavidade é voltada para cima, ok? Então, mesma coisa, energia total constante, igual a meio de K quadrado. Se a energia potencial elástica é máxima, a energia cinética é nula. Se a energia cinética é máxima, a energia potencial é nula. Aqui eu tenho um gráfico da energia em função do tempo, e aqui eu tenho um gráfico da energia em função da posição, ok? Então, isso é o que eu preparei para vocês a respeito da discussão da energia mecânica. E próxima aula daremos continuidade ao movimento harmônico. Nós iremos estudar oscilações e em que situações as oscilações elas correspondem ao movimento harmônico. E é isso, pessoal. Agradeço por assistirem às minhas aulas e bons estudos para vocês.